Fluminense. Fluminense. Tropa do Fluminense. Eu não sei, eu acho que a gente pode talvez começar falando sobre a origem do Fla-Flu, né? Que é uma história que já foi contada várias vezes, mas eu acho que, na verdade, não se sabe tanto, né? Porque são coisas que aconteceram há 110 anos e a gente tem alguns fatos históricos que são pontuados e muitas coisas nas entrelinhas que só quem viveu sabe e a gente só pode especular e imaginar o que pode ter acontecido. Mas, resumidamente, os fatos que a gente tem é que no ano de 1911 a gente tinha, na época, o time era escalado pelo chamado Ground Committee, né, que era como uma comissão técnica. E essa comissão técnica era eleita. Era eleita. Então, mais democrático que isso, impossível, né? Sim. E em 1900, eram 5 ou 6 vagas, não me lembro agora. Em 1911, liberaram-se 2 vagas e houve uma votação para decidir quem ia ocupar essas vagas. E meio que se combinou antes da votação que elas seriam preenchidas pelo Oswaldo Gomes e pelo um outro nome da época que se chama Alair Antunes. Então isso estava mais ou menos certo, a eleição seria meio que protocolar. Só que no dia da eleição, um grupo de jogadores mais jovens, liderados pelo Alberto Borghetti, apareceram de surpresa com um terceiro candidato. E na votação, e aí que começou a se gerar a polêmica, né? Na votação, acabou que o tal do Alair Antunes ficou em primeiro, e ficou com a primeira vaga, e na segunda ficou empatado o Oswaldo Gomes com esse terceiro candidato. Aí gerou-se esse impasse. Dentro da própria Assembleia, sugeriu-se que o desempate fosse feito por idade, e no caso seria o Oswaldo Gomes. Isso foi posto em votação democraticamente também, venceu essa ideia, e o Oswaldo Gomes falou que não queria, falou, não quero ser eleito por idade, ou sou eleito por maioria ou não quero. E ficou esse impasse, ficou essa situação aí em aberto. Criou esse impasse mesmo, né? E aí, algum tempo depois desse dia, que foi a origem de tudo, né? Pelo menos pelos fatos históricos que a gente conhece, o Ground Committee escalou o time do Fluminense para um jogo e deixou o Alberto Borghetti de fora. E o Alberto Borghetti era um dos principais jogadores. O time de 1911 era um time renovado, com vários, diferente daquele time que tinha sido tricampeão em 1906, 7, 8, 9. O time de 11 entrou uma garotada toda nova e o Alberto Borghetti era um dos destaques dessa garotada. E foi barrado. E aí, meu amigo, aí começou o rebuliço para valer. A gente especula-se que foi uma represália pela atitude dele de criar essa terceira candidatura, mas isso é uma coisa que é muito nas entrelinhas, né? A gente não sabe o quanto que... qual o tamanho dessa afronta, né? De chegar com um terceiro candidato para esse comitê. Qual o tamanho dessa afronta? Isso é o suficiente para ele ser barrado e ter esse tipo de represália? Não sei, aí só quem viveu a época para dizer com certeza. Mas o fato é que ele foi barrado. E aí ele começou a articular com os jogadores, que eram todos dessa garotada nova que subiu com ele, e se rebelar. E ele falou para o pessoal do Ground Committee que os jogadores tinham que ser ouvidos, que não poderia ser dessa forma, de cima para baixo, não sei o quê. Aceitaram ouvir os jogadores todos defenderam a escalação dele, mas o comitê foi irredutível e ele continuou barrado. E aí esses jogadores se reuniram e falaram, acabou para a gente Fluminense. A gente não quer ficar. Combinaram entre eles uma reunião secreta. A gente não quer mais jogar no Fluminense. Quando acabar o ano aqui, a gente vai para outro clube no ano que vem. E assim foi. Inclusive, temia-se até que eles não aparecessem para jogar o último jogo do campeonato. O Fluminense foi campeão por antecipação, mas ainda tinha um jogo, não me lembro se agora foi contra o América ou contra o Rio Cricket.
e desconfiava-se até que eles poderiam não aparecer para jogar. Mas eles já tendo definido que sairiam, apareceram, jogaram, o Fluminense ganhou, mas terminado o campeonato, todos eles, se não me engano, 9 dos 11 titulares pediram para sair, deixaram o Fluminense. Agora, nas entrelinhas, eu acho que tem questões aí que a gente pode especular. Eu acho que tinha talvez uma questão de ser esse grupo de jovens se rebelando contra o grupo de mais velhos que tinham sido tetracampeões, essa garotada chegando, querendo tomar conta, talvez tenha tido talvez houvesse algum tipo de enfrentamento assim, de jovem querendo ocupar o espaço e tudo. E o clube, provavelmente, como era de sua característica, e sempre foi, até bem recentemente, de prezar pela disciplina acima de tudo, provavelmente deu um chega para lá no Alberto Borghetti, e ele não aceitou aquilo de jeito nenhum e resolveram sair. E assim foi. Saíram todos, no ano seguinte foram fundar o departamento de futebol do Flamengo, né? E um fato que eu acho muito interessante dessa história toda, que eu não me canso de repetir, é que por iniciativa do Fluminense, apesar de toda essa confusão, de todo esse atrito, foi por iniciativa do Fluminense que o Flamengo entrou na Liga diretamente na primeira divisão. Porque na época já tinha a segunda divisão. Pouco tempo depois ainda criaram a terceira. O Vasco, por exemplo, entrou no futebol em 1915, se não me engano, e entrou na terceira divisão. E o Flamengo teve a benesse de entrar diretamente na primeira, pelas mãos do Fluminense. Isso está escrito no livro Histórias do Flamengo, do Mário Filho. Esse episódio é relatado. Conta em detalhes, assim, que o Alberto Borghetti ficou emocionado quando soube, e falou, pô, agora eu sinto muito orgulho de um dia ter sido do Fluminense e tal. Então foi uma coisa bem marcante também, e que é pouco falado. E é uma fonte insuspeita, né? Jornalista rubro-negro falando da história do Flamengo. É um jornalista de nível inquestionável, um dos cronistas esportivos mais famosos da história, rubro-negro, apesar de ter uma polêmica, né? Tem alguns que dizem que ele é fluminense e tal, mas outros parentes garantem que ele era flamenguista mesmo. E no livro Histórias do Flamengo. Ele não escreveu um livro Histórias do Flamengo para inventar histórias que pudessem, de alguma forma, denegrir o Flamengo. Ele contou os fatos que ele sabia. Então, aí começou. E aí, como todo tricolor que se preza sabe, no dia 7 de julho de 1912, pelo Campeonato Carioca de 1912, que o Fluminense entrou com um time muito fraco, porque perdeu 9 dos 11 titulares do ano anterior, teve que remontar o time. Só ficaram o próprio Oswaldo Gomes, que foi um dos pivôs daquela crise, né? E o James Calvert, se não me engano, só esses dois. Talvez um outro, assim, que não era titular absoluto. Mas o Fluminense com um time bem fraco, que entrou nesse campeonato de 12, jogou no dia 7 de julho contra o Flamengo, nas Laranjeiras, e venceu o primeiro Fla-Flu contra os jogadores que tinham saído praticamente o time do Flamengo formado pelos jogadores que tinham saído do Fluminense no final de 1911. E entrou para a história, assim, para sempre, está marcado para sempre, né? O primeiro Fla-Flu, apesar de todas as possibilidades em contrário, vitória do Fluminense. Fluminense, Tropa do Fluminense.